Olá pessoal, aqui quem fala é Daltro Faio e como prometido hoje é o primeiro vídeo dessa série onde eu vou falar sobre os códigos humanos. Hoje então esse primeiro vídeo, uma passada geral sobre os principais códigos humanos e ao final, obviamente, para que a gente possa fazer desse vídeo algo prático e que você possa aprender alguma coisa, nós vamos fazer uma análise no final do vídeo, ok? Usando 3 códigos humanos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que nós somos uma mensagem ambulante, ou seja, a gente, não importa o que a gente esteja fazendo, a gente está sempre piscando como uma árvore de Natal, piscando mensagens para serem decodificadas pelas pessoas. Existe até uma máxima da programação neurolinguística que diz: é impossível não se comunicar. Se a gente, por exemplo, está em um determinado local e não está falando nada, está em absoluto silêncio, a gente também está se comunicando pelo nosso não verbal ou extraverbal, como queiram chamar. Então, isso é muito importante. Sempre, de alguma maneira, nós estamos nos comunicando. O que é importante é nós usarmos o código certo. A Zui Profile trabalha com 8 sistemas. Você tem que escolher o sistema adequado, aquele que está pulsando na hora, aquele que está aparecendo na hora, para poder ter maior número de informações, para poder tirar uma determinada conclusão e tomar uma decisão. Outra coisa importante é que o grande objetivo de tudo isso, muitas pessoas me perguntam, mas Dalton, para que codificar as pessoas, para que codificar o comportamento humano, para que codificar os códigos da face, os códigos da linguagem corporal e assim por diante? Bom, o grande objetivo da codificação ele está na busca da excelência na comunicação. Tá, mas na excelência da comunicação para fazer o quê? Não importa. É um conteúdo, é um conhecimento, é uma habilidade transversal, ou seja, eu posso aplicar em qualquer área do conhecimento. Já falei disso, mas eu posso aplicar em vendas, em negociação, em clínica, em organizacional, na área jurídica, na área forense, na área médica e assim por diante. Aqui então eu gostaria de explicar assim rapidamente como é que se formam esses códigos. E é claro que isso daqui é uma tentativa de esboçar algo muito subjetivo, muito difícil de esboçar. Então é uma tentativa grosseira de dissecar, né, de botar em forma de esboço como é que tudo isso funciona. Vamos acompanhar essa imagem. O primeiro quadradinho que a gente tem ali acima está escrito realidade. A realidade é o que está acontecendo agora, tá? É o que é toda a influência do meio, através das pessoas, dos ambientes e assim por diante. Esta esta realidade, tudo que está acontecendo, esses influxos, eles são captados por onde? Pelos nossos sentidos. E eles entram, então, através dos sentidos para o cérebro. Chegando lá no cérebro, o que vai acontecer? Uma série de questões de ordem química e elétrica, que tem a ver com os neurotransmissores, e esses neurotransmissores eles vão provocar as emoções, eles vão dar vazão por meio das emoções. Essas emoções, elas irão aparecer na nossa face e também nos nossos comportamentos. Eu coloquei em verde ali algo que não é físico, por exemplo, que são os mapas mentais. Esses mapas mentais, eles vão sendo desenvolvidos, criados ao longo da vida, por meio dessas influências e por meio das marcas psíquicas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, em função dos significados que a gente vai dando, desde o útero materno até os dias atuais, os significados que a gente vai dando para todos os eventos que acontecem com a gente. À medida que a nossa linha histórica, biográfica, nossa linha de tempo, né, ela vai andando, uh,
essa historicidade, esse acúmulo de eventos que nos aconteceu, vai criando um banco de respostas adaptativas, ou seja, se aconteceu tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E eu vou aprendendo isso também por modelagem. Eu vou vendo nos meus pais, os substitutos, nos meus irmãos, nas pessoas com quem eu convivo, o que elas fazem para resolver os problemas que estão na realidade. Então, por imitação, né, por modelagem, eu repito isso. Quando essas respostas elas dão certo, eu valido e aquilo passa a integrar o meu banco de respostas adaptativas ou banco de soluções. Quando uma coisa nova acontece na minha vida, eu respondo utilizando o que tem nesse banco de soluções. Esses mapas mentais que eu estou falando agora, eles também vão interferir nas emoções e no comportamento. E vão aparecer na minha face e no meu comportamento também não verbal ou extraverbal. Aqui, para fins de estudo, eu estou dividindo aquilo que está na face, eu estou chamando de linguagem não verbal da face, e aquilo que está abaixo do pescoço, eu estou chamando aí de linguagem corporal. Então, vocês estão vendo aí nesses slides que está escrito à direita 7 Systems, quer dizer, são 7 sistemas que a Zui Profile trabalha, que eu chamo tudo isso de Human Codes, ou códigos humanos. Deu para entender essa parte? Vamos ver aqui hoje, nesse vídeo, apenas 3 desses códigos humanos. O Face Codes, que é a interpretação dos códigos que aparecem na face, o Body Codes, que é a linguagem corporal, e o Mind Codes, que é a linguagem que eu verifico isso através da análise do discurso, que é o que eu falo, é o verbal. Então, se eu junto esses 3 sistemas, Face Codes, Body Codes e Mind Codes, eu tenho 3 sistemas robustos para poder avaliar qualquer circunstância. Em outros vídeos eu vou falar de outros sistemas. Por enquanto, vou falar apenas desses 3 sistemas. Eu vou mostrar agora um vídeo para que a gente possa fazer uma análise usando esses 3 sistemas, para a gente ver o que a gente extrai de um pequeno trecho, muito pequeno, de um vídeo. Acompanhe o vídeo primeiro, depois eu volto. Eu queria ficar bem com ele. O que acha? Eu acho que isso não é um problema para nós. Foi o que eu pensei. Espera. Também pensei que, agora que tudo está correndo bem, poderíamos comemorar. Talvez. Agora que nós vimos o vídeo, vamos analisar cada um desses sistemas. O primeiro sistema que eu quero falar é sobre o Mind Codes, onde a gente analisa o verbal, aquilo que foi dito. Então aí estão transcrito, né, o que cada um deles falou. Então ela disse: eu queria ficar bem com ele, o que acha? A pergunta que eu faço: eu queria ficar bem, o que seria ficar bem? Com ele. Ele quem? Depois ele diz: eu acho que isso não é um problema para nós. Eu acho, quer dizer, há uma dúvida. Perceba que há uma dúvida aí. E isso não é um problema para nós. Então, o que seria um problema? Depois ela disse: foi o que pensei. Pensou o quê? Ela continua: espera. Também pensei que agora que tudo está correndo bem, bom, então quer dizer que antes tinha alguma coisa acontecendo, o que não estava correndo bem? Nós poderíamos comemorar. Comemorar o quê? Ou de que maneira? Como? E ele de novo responde: talvez. De novo, dúvida. Então percebam que a análise desse pequeno discurso, nós teríamos vários termos que nós chamamos no Mind Codes de termos equívocos, termos que o significado pode ser dado de diversas formas. Então, existe um conteúdo
nesse discurso que ele não está explícito, ele está subjacente, ele não está na superfície. Então, se eu não souber fazer as perguntas certas, eu não vou conseguir analisar profundamente o que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente se depara num diálogo com alguém ou numa reunião e as pessoas falam algumas coisas que ficam no ar. A gente não sabe exatamente o que a pessoa quis dizer. E utilizando Mind Codes, a gente consegue aprofundar com perguntas e poder extrair quais são a visão de mundo da pessoa, quais são os valores que ela tem, as crenças, o que ela busca na vida e assim por diante, inclusive o que ela pensa sobre si próprio. Então, o Mind Codes ele foca nessa parte do discurso. É fantástico, porque inclusive para você detectar sinais de insinceridade. Quando uma pessoa te conta alguma coisa e você localiza esses termos equívocos e faz perguntas, a pessoa não está preparada para responder. Ela memorizou, decorou aquela narrativa. Quando você faz a pergunta nesses pontos, ela não sabe o que falar. E mesmo que ela consiga formular em tempo recorde para tentar enrolar, o não verbal dela vai denunciar. E aí você vai ver que o verbal não caminha em sintonia com o não verbal. E aí você vai pegar ela por um outro sistema. Você vai iniciar com um sistema e vai pegar ela com outro. E assim por diante. O contrário também é verdadeiro. Você pode observar um não verbal e fazer uma pergunta. Você faz a ignição pelo Body Codes e pega a pessoa pelo Mind Codes. Então é importante a gente entender de sistemas. E é por isso que a Zui Profile trabalha com 7 sistemas. Em outra oportunidade eu vou falar sobre cada um. Hoje a ideia é falar de 3 sistemas. Estou começando agora com Mind Codes. Vamos passar agora para o Face Codes, que é os códigos que estão na face, que foi desenvolvido aí pelo Paul Ekman na década de 70 e foi atualizado e também foi desenvolvido outros códigos pelo Dr. Freitas Magalhães. Aqui aparece então uma emoção de desprezo. Nós temos presentes aqui a AU14, que é a retração dos lábios e estreitamento das comissuras, que é essa covinha que tem aqui no canto da boca. E a gente também aparece a U15, que é a diminuição do ângulo da boca. A diminuição do ângulo da boca tem mais a ver com a emoção de tristeza. Nesse caso aqui, uma emoção mista, mas aparece muito mais o desprezo. Tá? Eu poderia arriscar em dizer que a emoção dele aqui é um tipo de desprezo e a tristeza é possível que venha em função dele não estar satisfeito com aquilo que está acontecendo naquele momento. Depois aqui depois que acontece o beijo, aparece ali a AU9 é o franzimento do nariz. O nariz franze aqui. E também a U10, que é a elevação do lábio superior. Toda vez que a gente franze o nariz, a gente dá uma levantadinha no lábio superior. Então está claramente aqui a microexpressão de nojo. E ainda aparece a U13, que é a ascensão e inchaço das bochechas. Então percebe que a bochecha ela sobe. E ainda não coloquei aqui, mas estou observando, existe uma acentuação da prega nasolabial, que é essa prega, esse bigode chinês que a gente chama. Tá? Então aqui também está nitidamente expressão de nojo. Há quem diga que pode ter aqui, porque eu também posso estar enxergando aqui um pouquinho de desprezo, mas é mais característico, é mais certeiro dizer que é uma expressão de nojo. Lembre-se que expressão de nojo e desprezo, ambas são expressões negativas. Olha que interessante, isso se trata de uma ficção, porque é um filme da Netflix, onde eu extraí esse fragmento. E logo após o beijo, ela faz essa expressão de nojo e logo em seguida ela disfarça e aparece um sorriso
uma expressão de felicidade. Tá? Depois eu vou mostrar o vídeo novamente. Tá? Agora, olha só que interessante, ele também faz expressão de desprezo. O que eu arriscaria em falar? É bem possível, nós nunca vamos saber, que esses dois atores aí, o ator e a atriz, eles estejam vivendo algum conflito lá nos bastidores da filmagem desse filme. Porque não era para ter esse tipo de emoção negativa no filme. Me parece que não era para ser assim. Ela beijou ele, era para ela em seguida mostrar uma micro de felicidade e não de nojo. Aqui nós vamos para um outro sistema, que é o Body Codes, que é o sistema que trabalha a linguagem corporal, não mais a face, mas a linguagem corporal. E a gente pode ver aqui, a primeira coisa é o display ventral. O que é o display ventral? É a caixa do corpo. Ambos estão com os corpos voltados para si. Quer dizer, quando uma pessoa ela quer sair dali, ela não está vendo aquele rapport, aquela conexão, normalmente a pessoa, o corpo, vira um pouquinho para o externo. Então, aqui nesse caso, não aconteceu isso. Os dois estão de frente um para o outro. Há também o espaço corporal, ainda é o espaço corporal social, mas ao longo do vídeo a gente vai ver que ela se aproxima, inclusive encosta nele, que é o espaço íntimo. Então eles têm uma relação íntima. Isso a gente vê muito em restaurantes, quando a gente vê um casal jovem, assim, uma relação jovem, eu quero dizer, a gente vê que os casais estão mais próximos. Quando a relação é mais antiga, os casais ficam um pouquinho mais distantes. Tem até alguns casos que, quando as pessoas saem, os casais saem à rua, um vai na frente, o outro vai atrás. Quer dizer que aquela relação já está um pouco desgastada com o tempo. Depois a gente vê aqui que ela segura uma caneta e esses livros aí, ou pastas, esses objetos servem como anteparo entre ela e ele. Isso também demonstra uma atitude defensiva. Ela usa esses objetos como para se defender. E também ela fica manipulando a caneta. Isso demonstra que naquele momento ela passa por ansiedade, muita ansiedade. Então, nesse momento é o que nós podemos dizer da linguagem corporal. Claro que se a gente tivesse mais tempo aqui de vídeo, nós iríamos ver outras questões. Agora, então, eu vou mostrar novamente o vídeo para que vocês possam observar tudo aquilo que eu falei. E então já quero aproveitar e me despedir, esperando que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo de introdução aos códigos humanos. Lembrando que hoje eu falei de 3 códigos humanos, que são o Mind Codes, que trabalha o verbal, o Face Codes, que é os códigos da face, e o Body Codes, que é os códigos do corpo. Um grande abraço para vocês, obrigado por ter me acompanhado e fiquem agora para assistir o vídeo novamente. Eu queria ficar bem com ele. O que acha? Eu acho que isso não é um problema para nós. Foi o que eu pensei. Espera. Também pensei que, agora que tudo está correndo bem, poderíamos comemorar. Talvez.